Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quero te convidar nesse momento a você estar compartilhando esse vídeo. Manda para aqueles que são amigos, para familiares, para que eles possam ser abençoados no nome de Jesus. Vamos orar? Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Vamos colocar esse momento da palavra diante de Deus. Pai querido e amado, nós louvamos o teu nome. Bendizemos o Senhor e declaramos que só o Senhor é o nosso Deus. Queremos, ó Deus, estar aqui alinhados com os céus, para que cada palavra que saia deste altar alcance cada coração e que possa frutificar, trazendo vida e vida em abundância. Desde já me coloco nas tuas mãos, para que eu possa ser um canal limpo, para trazer a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que Deus tem falado ao meu coração, a respeito de cegos e surdos dentro da casa do Senhor. E para isso eu trouxe um texto para ser base para nós, e assim a gente vai discorrendo o que eu tenho pensado. Palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 8, diz assim: Trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Interessante que o profeta Isaías, ele estava ali escrevendo e trazendo algo de revelação que eu creio que é para os dias de hoje. Ali ele estava profetizando salvação para um povo que tinha olhos, mas não enxergava, que tinha ouvidos, mas não ouvia. E da mesma forma, se nós pensarmos nos dias de hoje, como temos nos portado dentro da casa de Deus? Será que somos aqueles que vão, enxergam, têm olhos para enxergar, mas não veem milagres, não veem perspectiva de vida, não veem uma luz no fim do túnel? Ou até aqueles que têm ouvidos e não ouvem a palavra, não colocam em prática. E é isso que eu quero trazer para a noite de hoje, para que eu e você possamos caminhar essa carreira que Jesus nos propôs, de maneira a enxergar e ouvir a Deus em nome de Jesus. Amém? E eu queria fazer um paralelo com a visão e a audição física. Vou falar um pouco sobre a audição e a visão espiritual, mas eu queria trazer um paralelo para o físico. A visão, se você lembrar, tem muitos que usam óculos, não é verdade? E o óculos, ele pode ser para perto, pode ser para longe, pode ser para corrigir alguma dificuldade daquela pessoa. E a gente pode dizer que o míope é aquele que enxerga perfeitamente de perto, mas de longe há algo meio que embaçado. Ele não consegue enxergar as pessoas muito bem, os carros, as árvores, não é verdade? E aí eu posso entender o que esse paralelo pode me trazer. São pessoas que estão na casa de Deus, conseguem enxergar perfeitamente o que está perto dos seus olhos, mas não conseguem enxergar o que está distante. E aí é que trabalhamos a fé, porque fé a gente não enxerga. Às vezes a gente não está vendo o que pode acontecer, mas a gente tem que crer. E é isso que eu quero passar para você, que a gente possa ter esse momento de fé e não ser mais um míope dentro da casa de Deus. Aí eu posso também falar sobre a hipermetropia. O que seria? É uma boa visão de longe e dificuldade de ver o que está perto. Às vezes, nós, dentro da casa de Deus, conseguimos enxergar a vida do outro. Está tudo muito bem, está indo tudo correto, mas comigo nada acontece. E eu, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida que a sua visão espiritual não será míope, não será de hipermetropia, não será de cegueira, porque tem muitos ainda que dentro da casa de Deus, dentro de uma vida cristã, não conseguem enxergar o que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. Então hoje, meu querido, a palavra que eu tenho para nós é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Jesus vai nos mostrar diante de
parábolas, diante de histórias que aconteceram lá atrás, mas que sejam reais e atuais no dia de hoje, em nome de Jesus. Da mesma forma, eu falei da visão, quero dizer que a audição é a mesma coisa. A surdez total impede o mover de Deus sobre as nossas vidas. Tapando meus ouvidos, eu posso dizer e não acreditar no que a palavra de Deus diz. Ou uma surdez parcial, algumas coisas eu ouço, outras coisas não. O que me convém eu até adquiro, tomo para mim, mas o que não me convém, isso é para os outros. Isso é uma surdez parcial. E o que Deus quer mostrar para nós na noite de hoje é que essa surdez, tanto parcial ou como total, ela tem que sair das nossas vidas. Que hoje eu e você possamos ser aqueles que enxergam as maravilhas do Senhor, aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam. Amém? Glória a Deus. E eu queria compartilhar uma história muito comum, muito rica, no que diz respeito às promessas de Deus, os milagres de Jesus. É a história do cego Bartimeu. Abra comigo no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 46. Fala sobre um homem chamado Bartimeu. Diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus por este milagre na vida deste cego. Um cego físico. Existia essa cegueira. E eu quero fazer esse paralelo para que eu e você possamos deixar essa cegueira, deixar a surdez de lado e seguir o caminho que esse cego falou. Depois, seguia Jesus. No verso 46, diz que esse cego estava à beira do caminho. Isso nos reporta a uma situação marginalizada, uma situação paralisada, sem perspectiva, sem projeto, pedindo esmolas, vivendo de favores. Queridos, você foi comprado por um bom preço. Quando Jesus verteu o sangue dele naquela cruz, querido, não foi em vão. Aquele sangue é precioso, foi para te salvar. Mas não foi só para te salvar, foi para te libertar, te trazer cura, trazer novidade de vida. Então, eu posso dizer que esse cego à margem da sociedade não pode ser comparado a eu e a você, que caminhamos essa vida cristã. Precisamos entender que não podemos estar paralisados, muito menos marginalizados. Projetos e sonhos têm que ser renovados nas nossas vidas e conquistados com Jesus conosco. Você não foi criado para viver de favores. Você foi criado para ser a imagem e semelhança do Deus vivo. Amém? E no verso 47 diz que Bartimeu decidiu ouvir a Jesus. Imagina que um cego, se você for ver uma pessoa que tem essa deficiência, ele tem algumas condições melhoradas, ampliadas, como a audição. Não é verdade?
Eles desenvolvem melhor essa condição porque não conseguem enxergar. Agora imagina naquela situação, uma multidão percorrendo ali perto de Jesus e falando: fica quieto, cego, para, não atrapalha Jesus. E aquele cego, ouvindo aqueles ruídos, não se intimidou em buscar a ajuda de Jesus. Isso me mostra o seguinte: quem você tem ouvido diante dessa dificuldade que você tem vivenciado, diante da carreira cristã que você tem corrido? Você tem ouvido a multidão? Ouvido aqueles que estão próximos de você, negativando, falando coisas contrárias? Que você, em nome de Jesus, consiga focar os seus ouvidos na voz do Mestre. Em nome de Jesus, amém? Ele poderia estar incomodado com o barulho daquela multidão, mas ele focou em quem poderia ajudá-lo. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. Foque em quem pode te ajudar, em nome de Jesus. Mas diz mais, se eu pensar, o cego de Bartimeu, ele não era mudo, ele era cego. Então, no momento que ele começa a gritar, ele usa a sua voz para chamar a atenção de Jesus. O que você tem feito com a sua voz? Murmurado? Falado blasfêmias? Criticado? Comece a usar sua voz com autoridade. Comece a usar a sua voz clamando por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era isso que aquele cego estava fazendo. E nessa frase tão curta, aquele cego estava usando a sua fé, a sua crença, sua perspectiva, sua esperança, dizendo sobre a sua pequenez, exaltando o senhorio de Jesus, e mais do que isso, implicitamente ele estava dizendo: este é o Messias, este é aquele que pode me salvar. Queridos, quando nós entendermos este princípio, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que esteja implícito várias verdades, que a sua fé nunca esmoreça e que você tenha sempre em mente que Jesus é aquele que pode te ajudar. Amém? Verso 48. Repreendiam aquele cego, pedindo que ele parasse. Mas aqui, mais um ensinamento: não desista, persista, continue firme. Ainda que as situações que você enxergue perto não consigam fazer com que você enxergue longe um final de bênção, um final de vitória, um final de alegria, que você persista em continuar. Não desista. Clame, porque Jesus é aquele que pode fazer o impossível nas nossas vidas. Ainda que você não veja, escute a voz dele. Aquele cego, ele até era cego, mas ele não era surdo, não era mudo. Verso 49, Jesus o chamou. Saiba que Jesus está atento ao teu clamor. As tuas palavras, as tuas orações, elas não são em vão, elas não são vazias, elas chegam ao trono da graça, elas chegam aonde precisa chegar, e as suas questões hoje, Jesus está recolhendo todas elas para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Vozes negativas sempre existirão. Pensa comigo, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, sempre haverá vozes negativas, internas às vezes, você pensando sobre você mesmo, você falando com você mesmo, você não enxergando o que você é em Cristo, mas que você possa entender que a voz de Jesus ecoa mais alto no nosso ser, na nossa mente, dizendo: tenha bom ânimo, levanta. Que é isso que ele fez com o cego, falou: ei, levanta, não desanima.
eu estou aqui, eu estou te ouvindo. O seu clamor, ainda que diante de tanto barulho, tanta bagunça, eu estou te ouvindo. Aleluia! E no verso 50 diz que aquele cego, num salto, se pôs de pé, tirou a sua capa. E isso me mostra que o velho homem sai. Isso me mostra que sofismas, altivez, o que eu penso a meu respeito não é nada comparado ao que Deus pensa a meu respeito. E naquele momento, aquele cego permitiu-se enxergar espiritualmente primeiro uma luz no fim do túnel. Porque quando ele se levantou, ele ainda era cego. Quando ele tirou aquela capa, ele ainda era cego. Quando ele se pôs de pé, ele ainda tinha alguns conceitos, mas ele permitiu, eu vou enxergar o que Jesus pode fazer por mim. Que assim seja na sua vida, que você possa enxergar o que Jesus pode fazer na sua vida. No livro de Jeremias diz assim a palavra do Senhor: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você deseja coisa ruim sobre você? Você deseja coisas que não acontecerão? Jesus está dizendo aqui, Deus está falando na sua palavra, os meus pensamentos são bons, os meus pensamentos são de paz, e eu vou te dar o fim que você quer. Então, em nome de Jesus, permita-se enxergar espiritualmente essa luz no fim do túnel. Amém? No verso 50 diz do salto que ele deu, foi até Jesus, mais uma vez, ele era cego, ele não era paralítico. Mais um ensinamento, não seja cego e surdo, não seja cego, surdo e mudo, não seja cego, surdo e mudo e paralítico. Jesus tem para nós novidade de vida todos os dias. Quantos estão paralisados com os problemas do dia a dia? Hoje eu não vou para a igreja, aconteceram tantas coisas aqui em casa, não, eu vou orar, já desisti de tudo. Não faça isso. É nesses momentos que você precisa colocar a sua roupa de fé, a sua roupa dizendo assim, Deus, eu tiro a capa do velho homem, coloco uma roupagem de fé, de esperança, de alegria, de paz. Não pare. Não desista, ainda que tudo pareça distante, ainda que tudo pareça difícil, Jesus tem caminhos de bênção para você. Amém? No verso 51, Jesus faz a clássica pergunta, o que queres que eu te faça? Pensa comigo, Jesus sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabia que aquele cego gostaria de enxergar, mas ele pergunta para mim e para você todas as vezes porque ele quer saber de nós o que nós queremos. O que você quer? O que você tem precisado? Saiba que Jesus hoje pergunta para mim e para você, o que queres que eu te faça? E aquele cego gritou, eu quero ver. É isso que eu quero. No verso 52, Jesus vai e fala, vá, a tua fé te curou. Queridos, que história maravilhosa. Mas essa história, ela pode ser real na sua vida. Basta que você fale, Jesus, eu quero enxergar. Ainda que os problemas tenham me cegado, ainda que as dificuldades tenham impedido de eu ouvir a tua voz, ou de caminhar, eu quero. Eu quero. Quantos dentro da casa de Deus já perderam a visão do Mestre? Já estão desfocados, não conseguem focar na verdade que é a palavra, mas conseguem focar na mentira do diabo. Enxergam de longe, mas de perto não veem saída. Ou até as dificuldades de estrabismo da pessoa fazem com que o olhar seja torto e ela enxergue o jardim do vizinho mais bonito que o dela. A igreja do outro é melhor do que a minha.
O pastor do outro cuida melhor das suas ovelhas. Queridos, tenha a visão que Deus tem para você. Visão que não obscurece, que não deixa tudo desfocado, mas que tenha uma visão real de quem é Jesus na sua vida. Amém? Como eu comecei esse texto falando sobre Isaías, eu queria abrir a palavra do Senhor a respeito de uma parábola, eu não vou lê-la inteirinha, sobre a parábola do semeador, em Mateus 13:9, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava contando essa história para os discípulos, dizendo que havia um semeador lançando semente à terra. Uma caiu na beira do caminho, a outra caiu num terreno pedregoso, outra no meio dos espinhos e outra na boa terra. Mas essas sementes se perderam porque vieram aves, comeram, veio o sol, queimou, outra não estava tão enraizada, outra os espinhos sufocaram, mas teve uma que frutificou. E ao final dessa parábola, Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora preste atenção, estamos falando sobre surdos e cegos na casa de Deus. E Jesus vem com essa parábola dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele nos traz um ensinamento sobre sementes lançadas à terra. Isso quer dizer o seguinte: você, que solo você tem sido para receber a palavra do Senhor? Aqui eu estou trazendo um ensinamento da Bíblia, um ensinamento de Jesus para nós, como fé, esperança, não desistir, olhar para a cruz, é isso que eu tenho trazido. Você tem ouvido? E para ouvir nós temos que praticar, porque senão, no meio do caminho, a semente, ela pode ser sufocada, ela pode ser queimada, ela pode ser roubada pelas aves, mas tem aquela que vai frutificar. Amém? Que assim seja na sua vida e na minha vida, frutificando em fé, esperança, alegria e paz. Abra comigo só esse momento desse texto em Mateus, no capítulo 13, no verso 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus continua: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que fala o povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aqui Jesus estava falando: vocês sabem, mas tem muita gente que não sabe, então eu vou falar por parábolas, para que vocês possam entender melhor, para que vocês não fiquem surdos, para que os ouvidos possam estar destapados para receber a palavra de salvação. E no verso 12 diz assim: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem. Olha aí, vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Então hoje eu estou trazendo aqui esta palavra em parábolas, para que se você ainda aqui dentro da casa do Senhor não vê e não escuta, você consiga ver e escutar espiritualmente. No verso 14 diz: neles se cumpra a profecia de Isaías que lemos no começo. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Entende? O que Deus está trazendo aqui, Isaías, um profeta há tanto tempo atrás, ele precedeu Jesus. Jesus vem com palavras de sabedoria, mas com poder, trazendo cura sobre aquele cego, falando: a sua visão hoje está sendo restaurada. E aí eu vejo aqui, na parábola de Jesus, ele falando mais uma vez: quem tem ouvidos, ouça. Porque lá em Isaías existia um profeta que falava sobre
pessoas que tinham olhos e não enxergavam, tinham ouvidos e não ouviam. Ou seja, hoje, que você possa receber esta palavra e os seus olhos sejam desatados, seus ouvidos sejam destampados, para que você possa experimentar tudo o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Para finalizar, no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 5, você sabe da história de Jó, ele perdeu tudo. Perdeu terreno, perdeu bens, a saúde, perdeu família. E no verso 42, capítulo 42, do verso 5, diz assim: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que essa religiosidade de Jó, que foi destravada entre olhos espirituais, ouvidos espirituais, aconteça comigo e com você em nome de Jesus. Amém? Posso orar com você? Feche os teus olhos. Você puder, abaixa a sua cabeça onde você está. Vai falando com Deus, vai colocando a sua vida diante do Senhor. Se preciso for, peça perdão por não ouvi-lo, por não enxergar, mas que você deseja que isso aconteça em sua vida, em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor e declaramos que toda palavra não se perderá. Como a parábola do semeador, ela cairá em solo fértil, frutificará, e os nossos olhos se abrirão, os nossos ouvidos estarão destapados para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Toda a multidão que tenta nos paralisar, trazendo barulho sobre nós, seja repreendida em nome de Jesus. Queremos viver o que o Senhor tem para nós. Queremos, ó Pai, experimentar tudo o que o Senhor tem através desta palavra, que é maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você tenha ouvido, que você tenha enxergado o que Deus tem para você. E nos vemos no domingo, em nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe.